Eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Outeiro com o intérprete e compositor Juan Lennon. Juan, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Boa noite, Hélia. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a minha história, né? E é uma honra para mim. Gratidão mesmo. O Juan é um artista da nova geração daqui da nossa região amazônica, que ele, além de ser intérprete, além de ser compositor, também ensina técnicas vocais. Então, hoje a gente vai passear um pouco sobre esse universo. Mas antes de mais nada, Juan, você está em Outeiro. Conta para todo mundo onde é Outeiro. Outeiro é a ilha, é uma ilha, é a ilha mais próxima de Belém, do centro da cidade. Acho que do centro de São Brás dá mais ou menos 1h30, 1h20 de carro, né? De ônibus umas 2 horas, assim, mais ou menos, com todas as situações, né? Paradas e tal. Mas é uma ilha muito bonita, inclusive, que devem conhecer. E eu nasci aqui, praticamente, em Outeiro. Acho que assim, tudo que muito da minha parte musical foi desenvolvida aqui na ilha, em festivais aqui, na escola onde eu estudei desde a primeira série, que é a Escola Bosque, que foi aonde eu desenvolvi essa arte da música, do canto, da composição. Bom, Juan, vamos aqui falar justamente desse teu iniciar na música. Como foi que a música entrou na tua vida? Como foi que de repente tu olhaste assim, gente, eu preciso musicar alguma coisa, eu preciso colocar para fora essa poesia que mora em mim. Eu comecei a escrever, né? Eu lembro que aos 13 anos de idade, acho que foi uma das minhas primeiras paixões, assim. E aí, como eu queria colocar para fora, eu lembro até hoje que aí, a época a gente escrevia mesmo, né? Caneta e papel. Acho que a primeira música que eu fiz foi uma paródia. Roteiro, tem muitos bares e a gente escuta muito brega, né? Aqui é brega para todos os lados, assim. E eu lembro que eu fiz, a primeira música que eu escrevi foi uma paródia de um brega, e a partir desse momento eu comecei a entender um pouquinho, assim, eu disse, poxa, eu acho que isso não pode parar por aqui, eu preciso escrever mais coisas, né? E aí comecei a escrever, e eu acho que comecei a escrever já melodias, não só letras, mas melodias. Então eu não tocava instrumento e eu acabava criando a melodia e a letra ao mesmo tempo, de qualquer coisa que eu passasse, assim, principalmente as paixões, né? Os romances que a gente vivia na adolescência. E eu escrevia essas canções ali, eu desabafava nessas músicas. E aí, na escola Bosque, onde eu estudei desde a primeira série e concluí o ensino médio, foi o lugar aonde, a escola Bosque, para quem não sabe, é uma escola referência em educação ambiental aqui na ilha. E a escola Bosque é uma escola dentro de um bosque, né? E a escola ela tinha um festival na época que descobria talentos entre os alunos. E nessa época eu era escondido ali, só escrevia para mim, e tinha uma amiga na época que me convidou, ficou dizendo, não, tem que participar do festival, festival, a gente participa junto, vamos fazer duetos e tal, e aí ela conseguiu me, me, me motivar a subir no palco da escola, que era o auditório, e foi o primeiro palco da minha vida. Eu lembro que a minha perna tremia, né? E eu dizia não, que eu não queria, porque eu só escrevia, eu só quero escrever, tu canta. E aí ela disse, não, tu tem uma voz bonita, tu tem que cantar.
Aí eu acabei participando do festival, eu lembro que eu fiquei bem nervoso, e aí eu lembro que eu recebi uma palavra de uma professora da Escola Bosque dizendo para mim assim, quando eu desci do palco, ela disse: "Olha, tu tens muito talento para cantar, interpretar, né, tu conseguiu me prender na tua interpretação, continua, não para". E aí eu lembro que essa palavra ficou gravada em mim, e aí a partir desse período aí do festival, eu comecei a olhar mais para esse lado intérprete. Aí eu comecei, falei: "Não, eu preciso cantar também, não só escrever". E aí comecei a escrever mais e cantar as minhas composições, assim, sabe. Você começou escrevendo. Então, temos um poeta, não só um compositor, temos um poeta também. Desses teus escritos todos, sobrou muita coisa para o poeta publicar um livro, por exemplo? Creio que sim. É algo que você está me fazendo pensar agora, eu nunca tinha pensado. Hoje em dia eu me considero um intérprete que canta de tudo, assim, muita coisa, né. Tudo não, mas muita coisa. Mas a música romântica é o que mais pulsa, assim, dentro de mim, né. Porque os meus pais, eles ouviam muita música romântica, aí, assim, o que os nossos pais escutam na nossa infância, adolescência, fica na gente. E eles ouviam muito pagode romântico, as músicas internacionais românticas, Whitney, Celine, e por aí vai, né. E aí eu estava ouvindo e foi me temperando como esse cantor romântico. Então a música romântica é a música que eu mais me identifico, né. E aí eu acho que sim, que eu tenho sim como escrever alguma coisa aí, uma boa ideia, bora pensar nisso. Bem, saindo da sua adolescência, ingressando na vida adulta e agora já dentro do cenário musical, né, da nossa região, me conta quem te descobriu, como foi que você entrou no cenário e como é que você está hoje nesse cenário? Ao sair do festival da escola, eu lembro que dentro do festival tinha uma cantora que ela era evangelista, uma cantora da voz linda, e conheci ela, ela era só intérprete e eu era o compositor. Quando a gente se conheceu, ela acabou se tornando compositora também, e eu acabei me tornando intérprete, né, a gente parece que trocou, assim. E ela me levou para a igreja. Ela disse: "Pô, tu tem uma voz bonita, tu vai te identificar com o repertório gospel". Eu disse: "Pô, mas eu não gosto de igreja e tal". Ela disse: "Não, mas tu vai gostar da música, bora fazer uma visita e tal". E aí eu visitei a igreja, aí eu descobri aquele universo, sabe, fiquei encantado com a qualidade, né, da música gospel. E aí comecei a desenvolver meu talento na igreja. Cantei, assim, acho que 10 anos, assim, na igreja, fazendo missão, cantando em vigílias, cantando, em cultos, congressos. E ali nesse tempo eu lembro que chegou um tempo que, assim, a música gospel aqui ela é um pouquinho difícil, né, pra gente, ter uma projeção. Não só aqui, eu acho que é um pouquinho mais difícil, assim, mas eu acho que no nosso estado bem mais. E aí eu lembro que eu estava dentro de um ônibus e eu fiz uma oração a Deus dizendo: "Deus", eu não conhecia ninguém do cenário musical, assim, paraense, da MPP, não conhecia. Aí eu disse: "Poxa", passando no centro de Belém, né, no ônibus, eu disse: "Deus, eu queria tanto conhecer, assim, um pouco da história, sabe, entrar na história paraense musical, assim". E eu lembro que eu fiz essa oração por fazer, assim, e ficou, sabe. Eu lembro que não durou nem mais ou menos umas 2 semanas, eu ingressei na escola de música da UFPA, e aí eu conheci a Simone Almeida. E aí a Simone me ouviu e disse: "Poxa, que voz bonita que tu tem". E aí o isso da Simone, né, me motivou bastante, que a Simone é uma mega cantora, assim, sou muito fã da Simone, uma grande amiga, e a Simone me motivou e me levou para os shows dela, e começou a me levar. Lembro que o primeiro show que ela me levou era Nilson Chaves, Renata Delpinho, Marco Monteiro, Lucinha Bastos, e esse foi um dos shows, né. E a Simone começou a me levar com ela para vários shows. E a Simone também me apresentou a Jade Lima, ex-vocalista da banda Sayonara, também virou uma grande amiga minha. Fiz vários, acho que 3 duetos já com a Jade. Cantei, fiz dueto com a Lucinha Bastos também, tudo nesses eventos relacionados a Simone. Fiz duetos com a Simone Almeida e comecei a me envolver nesse meio, sabe. Comecei a conhecer os artistas, comecei a ganhar um espaço, assim, nesse meio, que eu ficava, assim, meio impressionado de ver porque é difícil. E eu lembro dessa minha oração feita no ônibus,
né? O quanto foi importante, assim, eu sempre não me esqueço disso. E aí eu comecei a me envolver nesse meio da música popular paraense. E quando eu vi, tem muita coisa para falar, não falei tudo, né, muita gente que me ajudou, assim, que eu não estou conseguindo lembrar para falar específico, assim. Mas hoje em dia eu tô assim no meio, inclusive tem um show agora dia 16 da Simone, né, no Sesc Ver o Peso, e eu também sou uma das atrações do show dela, participações especiais. E eu me encontro agora no meio desse cenário, produzindo um trabalho também, né, no romântico, na música romântica paraense. Eu sou assim apaixonado pelo brega, apaixonado pelo pagode e pela nossa música em geral. E eu tô aí projetando uma música para vir assim, para que ela me apresente, né, nesse cenário para quem ainda não me conhece. Me fala do Festival de Orem, quando você saiu de lá vitorioso. Me conta como foi essa história do Festival de Orem. Pois é, nos shows da Simone, da Renata Delpinho, né, que foi quem me encaminhou, assim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, na parte da técnica vocal. Nos shows delas duas, eu acabei conhecendo o Davi Amorim. E aí o Davi Amorim sempre em contato comigo, me mandando alguma coisa, e chegou agora nesse período, ele me mandou essa música, dizendo: Juan, tu topas participar do Festival de Orem? Aí eu fiquei assim, né, eu disse, poxa, claro que eu topo, né? Mas fiquei assim, era o Davi, era uma responsabilidade, eu tinha uma semana para aprender a música. Ele pegou e falou: tu te garante, tu consegue e tal, vou te mandar a música e tu já topou, então vou te mandar a música. Me mandou a música, quando eu ouvi a música Temporal do Marco, eu disse: sério, essa música é muito forte. Ela fala do marco temporal, fala da preservação, né, da natureza, da nossa flora e fauna e dos rios. E aí eu fiquei encantado pela música, porque eu também sou técnico em meio ambiente, eu tenho essa mentalidade, né, ambiental. E aí eu, bom, parti para Orem com eles. A música é do Dudu Neves, com o Davi Amorim, letra de Dudu, né, e arranjo do Davi. E aí eu, chegando lá em Orem, me deparei com um cenário assim maravilhoso de aprendizado, músicos sensacionais, assim, pessoas que estavam participando e a união entre eles, né? Eles todos se conhecem, conversam. Como eu sou novo no cenário, assim, era assim, eu aprendi a cada momento ali, né? A cada dia, a cada detalhe, tudo ali era um aprendizado para mim. E aí participamos, foram 2 dias, cantei no primeiro, para a música poder ser classificada para a final. Aí, graças a Deus, ela foi classificada para a final. E no dia da final, que a gente teve o privilégio da música ser uma das músicas premiadas, né, com o melhor arranjo. E uma das músicas mais comentadas na noite ali, isso foi maravilhoso para mim poder chegar ali no festival a primeira vez e já, né, ser bem visto por eles, assim, pelos músicos, fazer essas amizades, foi maravilhoso, assim. E foi assim, eu lembro que o David dizia: tu não tá nervoso? Aí eu dizia: tô, né? Mas a gente tem que se controlar. E a gente ali no controle, ali atrás para poder entrar para cantar a música. Quando a gente entrei ali no palco, a magia ali, né, daquele palco, as luzes, aquela banda ali formada por músicos assim maravilhosos de cenário musical paraense, conhecidos nacionalmente, assim, o Davi, o Edgar, uma galera assim de peso, sabe? E eu aprendi muito. Eu acho que eu fui para ali uma pessoa e voltei outra, assim, com muitas experiências, sem medo. Acho que muitos medos eu deixei ali, de palco, de público. Assim, eu pude, eu acho que construir uma grande parte desse Juan intérprete ali nesse festival. Aprendi muito. Você, compositor e intérprete, lógico que você sonha que a tua música chegue em todos os cantos do mundo. E aí a pergunta é: o que está faltando para nós irmos para as plataformas digitais? Como eu comecei na igreja, eu tenho um trabalho no gospel que ainda estava, inclusive esse trabalho ele é com o Rodrigo Camarão, grande produtor aqui do nosso estado, e essa música ficou com ele em fase de produção, a gente não conseguiu terminar. Como o meu ingressar assim, na música romântica, eu comecei a pensar a respeito de lançar alguma coisa no romântico, né? Não só no lado cristão, mas também na música romântica. E aí ficou essa dúvida entre as duas produções, do que eu vou lançar primeiro, né? E a gente vai lançar, acho que mês que vem, eu já quero estar lançando um desses dois trabalhos.
E aí essa primeira música vai me colocar nas plataformas, né? Vou colocar em todas as plataformas digitais para ser assim meu primeiro passo e depois dar continuidade. Foi por isso que eu ainda não lancei. Eu já tenho duas músicas gravadas no gospel, mas eu quero lançar essas duas primeiro, né, para poder depois colocar essas que já estão gravadas nas plataformas. Juan, tu também és professor, né, de técnica vocal. Me conta como é esse teu trabalho. Quando eu comecei a me voltar para os estudos da técnica vocal, estudar a técnica vocal, eu fui atrás de uma escola em Belém e eu encontrei uma escola conhecida chamada Siga Canto. A dona da escola é a Renata Delpinho, irmã do Tiago de Pinho, que também trabalha com teatro na cidade. E aí a Siga Canto, eu consegui fazer o concurso de bolsas e ingressei na Siga Canto. Comecei a estudar na Siga Canto com a professora Renata Delpinho. E aí na Siga Canto eu estudei 2 anos. E a Renata ali me observando, junto à filha dela, a Raíssa também, que é uma das professoras da escola. Uma conversa, elas vieram dizer para mim, elas disseram, Juan, tu tem jeito para professor, por que que tu não te especializa, não estagia aqui na escola, né, para te trabalhar nessa parte também com professor de técnica vocal? Aí eu peguei e falei, acho que não tem nada a ver comigo, né? Falava que não tinha, que eu não queria. E aí ela disse, tu tem jeito, dá sim e tal. Aí eu peguei e pensei, fui para casa pensar, né? Eu falei, deixa eu pensar um dia. Aí eu pensei, e colega, se eu estudar técnica vocal para dar aula, eu vou montar muito mais a minha voz, vou aperfeiçoar bem mais a minha voz, porque eu vou ter que estudar de fato para poder passar conhecimento. Então aí, o meu propósito foi esse inicial. Então vou dar aula. Aí eu já estava na UFPA, na Escola Técnica em Canto, com a professora Joelma, e acabei fazendo uma espécie de estágio na Siga Canto. Comecei a dar aula e acho que há 2 anos atrás deu certo, continuei lá na escola e até hoje estou na escola como um dos professores, né, da Siga Canto e tenho alunos particulares também. Me formei agora recentemente pela Escola de Música da UFPA, técnica em canto, e quero fazer agora a licenciatura em plena em música, né, pela UFPA e dar prosseguimento porque de fato eu me encontrei também nessa parte do estudo da técnica vocal. É algo que eu gosto, que eu amo e que colabora para a minha formação como intérprete, como cantor. Então eu consegui conciliar, ajustar as duas coisas. Elas para mim andam juntas, sabe? Sim. Dar aula e ter o Juan intérprete, compositor, e isso tudo dá muito certo junto. Então eu faço as duas coisas assim, tenho um tempinho para casa, que eu consigo ajustar. Qual é o fator zero para você ser um excelente intérprete, para você conseguir cantar sem prejudicar suas cordas vocais, por exemplo? Cantar, na verdade, é um prazer, né? Precisa ser um prazer. A gente costuma dizer que cantar não pode ter força. A gente não pode sentir dor, porque cantar com dor meio que não tem muito sentido. Então a gente precisa cantar de uma maneira que a gente possa estar relaxado, com conforto. A gente tem uma fase, né, dessa caminhada em que a gente precisa se conhecer como intérprete, conhecer a nossa voz, os nossos limites, né, onde eu posso ir, o que tem de melhor na minha voz, para minha interpretação, que não vá agredir o meu instrumento vocal. Então, esses detalhes eu acho que são importantíssimos, a gente poder entender isso, conhecer o nosso instrumento. Porque às vezes tem muita gente que canta por muitos anos, mas não conheceu o seu instrumento, assim, não para estudar. Quando a gente estuda a técnica vocal e tem a parte prática de estar por aí cantando, interpretando as oportunidades, a gente consegue unir, né, a prática da teoria e a gente consegue conhecer melhor o nosso instrumento. E hoje em dia eu posso dizer que eu conheço bem mais o meu instrumento e eu já consigo cantar com conforto dentro da minha tessitura, que é o meu limite vocal, dando o meu melhor nas interpretações, sem querer ultrapassar o limite que eu tenho de voz. E eu acho que é isso. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com a minha voz? Olha, eu acho que um dos principais cuidados seria a hidratação, né? Acho que a gente precisa, geralmente, 2 litros de água por dia, assim, hidratar o tempo todo, tomar água, beber água.
A gente tem essa hidratação indireta, né, que é quando a gente bebe a água, e a gente tem também a hidratação direta, que seria a parte da inalação, do, do nebulizador, que eles chamam aerossol, né, mais popularmente conhecido. E a gente consegue lubrificar a parte do trato vocal. Então, acho que a hidratação, principalmente aqui em Belém, onde a gente vive, ela é essencial hoje em dia, porque tem muita gente com dor. Então, uma dica bem atual, assim, que eu possa dar, que eu acho necessária para todas essas pessoas, os profissionais da voz, seria a hidratação o tempo todo. E tá, o aquecimento vocal. Antes de um trabalho com a voz, antes de falar, antes de uma entrevista, antes de cantar, aquecer a voz, né? Preparar a tua voz para poder utilizar ela para cantar. Isso é essencial. E também a gente tem, depois que a gente acaba de cantar, o desaquecimento, que é tentar trazer a voz para a condição de fala, que é essencial também. Aqueceu, preparou e desaqueceu, deixou no lugar de novo. São os cuidados assim que a gente precisa ter com o instrumento. Eu acho também conhecer um pouquinho da fisiologia da voz, né? Como funciona, isso é uma base para qualquer cantor e quem trabalha com a voz. Quando você diz hidratar a voz, que é com água, essa água gelada, normal, como é que é? Não, assim, a gente precisa ter essa água temperatura ambiente, né? Normal, não gelada e nem quente, para não dar nenhum choque térmico, tem isso também. Rualeno, me conta, quais são as tuas influências musicais? Eu sou alguém muito influenciado pelo pagode, porque os meus pais ouviam muito pagode, pagode romântico. Alexandre Pires, eu acho que é uma das minhas principais referências vocais, né? O Alexandre Pires, os pagodeiros em geral da época do Alexandre, eu acho que o Sorriso Maroto também, o Bruno do Sorriso Maroto, dizem que eu tenho um timbre um pouquinho parecido, uma maneira de cantar, de tanto que eu escutei Sorriso Maroto, né? E a música internacional romântica, eu tenho muita influência também no gospel, Anderson Freire, Leonardo Gonçalves e influências paraenses, né? Eu tenho no nosso brega, eu sempre fui apaixonado pelo brega também e o brega melody, acho que a banda R15 na época fazia muito sucesso, Harrison Lemos, Rebeca Lindsay, que hoje faz o maior sucesso de carreira solo também, são uma das minhas referências, a banda Sayonara, Jade Lima, o Jorginho. Eu ouço muita coisa, sou bem eclético e, e vou meio que formando a minha voz com essas referências. Mas eu acho que a minha principal referência vocal, como eu citei, é o Alexandre Pires. Rualeno, onde que nós te encontramos nas mídias sociais? É Juan Leno, né? Juan Leno, o Instagram, Facebook, YouTube também eu tenho um canal, TikTok e futuramente em todas as plataformas digitais, como falou você, né? Para colocar ali nas postagens do Instagram, nos stories, Facebook. A música que eu vou lançar agora, ela vai para as plataformas e o que tiver também de outras músicas que eu já tenho guardadas, também vou lançar junto a essa música, que vai ser essa música que vai ser a primeira nas plataformas digitais que eu irei lançar minha. O mundo, agora que nós conhecemos um pouco, mas é um pouco mesmo, do universo do queridíssimo Juan Leno, que é poeta, compositor, intérprete e professor. O que que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui tem sempre artista chegando, artista que trabalha literalmente a sua voz e as suas emoções para nos deixar felizes, como o nosso queridíssimo Juan Leno. Juan, muitíssimo obrigada pela tua participação. Sucesso para você. Muito obrigado, quero te agradecer, Elia, pelo espaço, né? Pelo trabalho. Que Deus te abençoe para te dar prosseguimento nesse trabalho maravilhoso, dando oportunidade para outros artistas nossos. É um espaço que todo mundo precisa, né, estar e conhecer. E fico muito feliz e honrado de poder ter participado desse momento com você. Muito obrigado. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Elia de papo com eu. Eu tô de papo com a Elia de papo com eu.